Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, já mais um ano chegando ao fim, e eu por aqui para gravar esse vídeo, compartilhar uma palavra com vocês, trazer uma reflexão sobre um assunto que é bem delicado. Por que as pessoas se fecham para a verdade e principalmente, por que as pessoas se fecham para a verdade do verdadeiro evangelho? Daquele evangelho que tira a carga dos ombros das pessoas, que fazem com que as pessoas confiem única e exclusivamente em Cristo, que tenha paz em Cristo, diante de um cenário catastrófico, de um mundo cruel, as pessoas ainda têm paz em Cristo. Por que quando você confronta a doutrina dela, ou seja, o ensino que ela recebe, ela te taxa ou se fecha para aquilo que você está falando, mesmo sendo a verdade? Por que essas coisas acontecem? Eu me lembro que, eu não sei quem foi que disse, mas foi algum pregador reformado que disse que chegaria um tempo que o evangelho seria pregado aos evangélicos, ou seja, deveria acontecer uma conversão de verdade. Porque aquele produto evangelho que estava sendo vendido estava gerando crentes mimados, crentes avarentos, crentes sincréticos, de uma mistura de todas as culturas, de todas as doutrinas, não, de todas as religiões. E hoje a gente consegue ver tudo isso dentro das igrejas evangélicas e principalmente dentro das igrejas neopentecostais. Os meus vídeos, eles sempre são voltados a essas denominações neopentecostais, principalmente essas midiáticas, né? Aqui eu vou dar nome aos bois. Aqui eu estou falando da instituição universal, instituição mundial, instituição Igreja da Graça, Plenitude e tantas outras aberrações como estas. Né? Aqui eu estou citando só as principais e as maiores, mas para cada bispo ou pastor que sai dessas instituições, montam as suas empresas, igrejas, né, nos moldes da matriz. Né? Então, por que é tão difícil? Mesmo quando você quer levar a verdade para essas pessoas, por que essas pessoas se fecham? É justamente pela cosmovisão que esses lobos, que esses pseudos pastores e bispos, eles pregam, eles ensinam, o ensino, a cosmovisão que eles vendem. Dentro dessas igrejas neopentecostais é vendido o diabo como sendo o adversário de Deus, como sendo o oponente de Deus, que o diabo e Deus está brigando todo o tempo. E a gente sabe que o diabo, a gente não pode subestimá-lo, mas também não podemos superestimá-lo. O diabo, ele está no controle de Deus. Ou seja, o diabo é como se fosse um cachorro que estivesse com uma coleira, preso à corrente, que ele vai até onde Deus permite. Ele não tem essa liberdade para fazer o que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Embora saibamos que o mundo jaz no maligno, mesmo o mundo estando no maligno, há uma permissão de Deus. E aí, nesses lugares, o diabo ele é acentuado. O diabo ele é apregoado de uma forma com que as pessoas temem mais ao diabo e a ação dele na vida delas do que temem o próprio Deus, o relacionamento dela com Deus. Então as pessoas elas acabam tendo uma visão ou uma cosmovisão do diabo de que se ela fizer alguma coisa fora das quatro linhas, o diabo vai pegar ela. Então, por que as pessoas se fecham? Quando eu falo as pessoas se fecham, por que as pessoas destes lugares se fecham para a verdade? É porque quando você vai levar de fato e de verdade a palavra de Deus, ela não está habituada com a palavra de Deus. A Bíblia para ela, isso aqui é só um livretinho, tá? Não é a Bíblia não. Então a Bíblia para ela é aberta
ela vai ler uma linha, duas, só que ela não vê o contexto daquilo, para quem aquilo estava sendo dito, para quem aquilo estava sendo falado, em que momento e o que estava acontecendo naquele contexto daquela fala, daquela escrita. Então, a Bíblia, para essas pessoas e desses lugares, elas são frases de efeito, são frases motivacionais e não frases para aplicação, para mudança do indivíduo, do caráter do indivíduo, mas é para mudança de vida, para mudança exterior. Olha, se você obedecer esta palavra, isso aqui vai te acontecer. Se você fizer isso, se você devolver o dízimo, se você fizer uma oferta, se você fazer um voto, fazer um sacrifício, Deus ele vai operar na sua vida, Deus ele vai abrir as janelas do céu. Então as pessoas vão tendo uma visão ou uma cosmovisão de um Deus que foi criado pelo homem, que foi criado pela igreja, ou melhor, foi criado pela instituição. A igreja, pessoal, é o ajuntamento de pessoas que se reúnem para aprender de Deus. Mas quando a Bíblia é aberta tão somente para dar base, para propósito, para campanhas, o relacionamento com Deus é um relacionamento frio, sem verdade. Por isso que quando as pessoas saem desses lugares, elas pulam de cabeça naquilo que por algum tempo ela se manteve dentro das quatro linhas. Quando ela sai, ou seja, ela vive numa prisão. Olha, se você sair dessas quatro linhas, o diabo vai te pegar lá fora. Só que chega uma hora, quando a vida dela não muda, depois de tanto tempo nesses lugares, depois de algum tempo, ou de tanto tempo, elas saem e mergulham no pecado que em algum momento ela deixou de praticar. E aqui quando eu falo pecado, é aquele pecado visível. Nós somos pecadores, nós estamos pecando o tempo inteiro. Mas existem aqueles pecados que você deixa de praticá-los visivelmente para as pessoas. Então, porque você deixou de praticar aquilo que era errado, você atribui a uma conversão, a um encontro com Deus. E aí quando você é decepcionado, quando você se frustra por não conquistar aquilo que é vendido nesses lugares, você automaticamente sai dali e vai viver a sua vida como se não houvesse amanhã. E ali você prova que você esteve naquele lugar, naquele cercadinho, sendo proibido de uma série de coisas, e você atribuía que você era uma pessoa de Deus. E agora você mostra que você nunca foi de Deus. Ou melhor, você nunca esteve no reino de Deus. Então não são todas as pessoas que saem de lá e vão encontrar de fato e de verdade com Jesus. Que vão ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. São poucas as pessoas. A grande maioria ficam pulando em lugares para resolver os seus problemas, as suas frustrações e, principalmente, resolver o material. As pessoas não querem Deus, elas querem um Deus que abençoe elas. Então, eu vou servir a Deus, eu vou deixar de pecar porque eu vou ter uma vida de qualidade. E quando você resolve seguir a Deus e buscar a Deus de verdade e que você quer ter um relacionamento com Deus, vida de qualidade, pessoal, não é garantia de que vai ser, de que você vai ter, de que você vai ter uma vida bem-sucedida. Essa vida bem-sucedida, dentro do Evangelho, não existe. Isso é invenção. Isso é invenção do homem. Embora Deus possa abençoar as pessoas. Eu acredito que existem pessoas que sejam abençoadas por Deus, mas mesmo essas pessoas sendo abençoadas por Deus, a responsabilidade sobre ela e sobre aquilo que Deus deu a elas é muito maior. Mas isso é assunto para outro momento, para outro vídeo. O que eu quero falar é por que a cosmovisão dessas pessoas é tão difícil delas mudarem. Por que essas pessoas se fecham para a verdade, e aqui a verdade do Evangelho? Porque elas não são ensinadas a questionar, elas são ensinadas a obedecer, independente de quem esteja falando ali na instituição. Voltando aqui. Então essas pessoas, elas não são ensinadas a questionar, elas são ensinadas a obedecer.
Se é um pastor, um bispo que está falando, é o próprio Deus. E aqui, eu vou te dar um exemplo claro de que tudo que eles ensinam parte de uma mente doentia, de uma liderança demoníaca, que é a direção do senhor Edir Macedo. Vou ser respeitoso aqui, tá? Pela idade dele. Então, por que uma mente doentia? Porque esse bispo, ou esse pseudo-pastor, esse pseudo-bispo e pastor que está ensinando, eles falam sempre nas suas pregações: pessoal, independente do que aconteça, olhe sempre para Jesus. Quando eu falo, pessoal, independente do que esteja acontecendo, olhe sempre para Jesus, eu estou atestando que aquela mensagem não é de Deus. Porque se eu estivesse pregando Jesus de fato e de verdade, se eu estivesse pregando de fato e de verdade o Evangelho de Cristo, eu não precisaria falar olhe para Jesus. A mensagem já ia ser olhe para Jesus. Eu não preciso alertar sobre isso. Mas porque todo o ensino deles diz respeito à carnalidade, à centralidade no homem, e o homem como foco, e principalmente a ganância do homem, eu tenho que enfatizar sempre: olhe somente para Jesus, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Por quê? Porque aquele ensino e aquele propósito veio de uma cabeça doente de um homem ganancioso, avarento, arrogante, que não tem amor nenhum para com ninguém. Então, é mais difícil, ou seja, por você não ser ensinado a questionar, por você ser levado sempre a consumir todo o produto que eles vendem, seja livros, jornais, filmes, a sua mente fica fechada para aquele mundinho, ou seja, para aquela cosmovisão de verdade que é sempre na centralidade da mensagem deles, do ensino deles, da doutrina deles. Então, quando você vem com algo diferente, soa como se fosse o diabo. Mas aí que tá. Você está tentando alertar aquelas pessoas e abrir-lhe os olhos com a mensagem do Evangelho. Acontece que muitas vezes quem quer abrir os olhos são pessoas também que entenderam o Evangelho parcialmente, porque se julgam também melhores do que a Pronto. As pessoas também vão ter dificuldade, porque elas estão presas nas suas próprias vaidades e querem abrir ou tirar o cisco do olho do outro, mas de uma forma seguinte: você é burro, você é estúpido, não acredito que você acredita nesse tipo de coisa, ou seja, não tem nenhum respeito de como falar com aquelas pessoas. Lembrando, primeiro, se hoje eu faço os vídeos que eu faço, não é porque eu sou melhor do que ninguém que está lá dentro. Foi porque o próprio Cristo, a graça de Jesus salvadora, chegou na minha vida. Então eu não tenho o menor mérito em ter enxergado. Foi o chamado de Deus. E eu percebi que eu precisava mergulhar naquilo para conhecer a Deus de fato e de verdade. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas lembre-se, a cosmovisão, aquilo que eles vendem sobre Deus e sobre o diabo, fazem com que as pessoas acreditem piamente neles. Piamente. Então, eu não vou duvidar, eu não vou questionar. Por quê? Porque se eu questionar, é o diabo. Ou seja, a cosmovisão errada. O ensino, a doutrina errada, faz com que eu fique preso naquele ensino demoníaco, doente. Então, quando eu vou falar com alguém desses lugares, primeiro, eu preciso pedir direção a Deus, pedir direção ao Espírito Santo, de usar a palavra certa para que o Espírito Santo, através de mim, possa convencer aquela pessoa, para que eu possa ser bênção na vida daquela pessoa, e não eu ser o agente de mudança na vida dela, porque eu não vou mudar ninguém, mas o Espírito Santo pode mudar aquela pessoa. E nós devemos ser esse agente de mudança. A gente deve fazer, ou seja, ser o canal de passagem para o agir de Deus, para a vida daquela pessoa. Então a primeira coisa é respeitar. Respeitar. E não diminuir, chamar de burro, chamar de jumento, porque eu vejo algumas pessoas falando coisas absurdas. E aqui também falta o amor. Então, mesmo que essa pessoa esteja com a verdade,
a forma pejorativa que ela está utilizando faz com que quem está lá do outro lado veja como um endemoniado, olha lá como a pessoa é. E não é assim. Acho que a gente tem que ser agentes de Deus. A gente tem que fazer a coisa de uma maneira certa. E a maneira certa é a maneira que Deus nos orienta a fazer. Amar, amar. Até mesmo aqueles que nos odeiam. Porque eles nos odeiam. Porque a gente trabalha com a verdade. A gente traz a verdade. Não a verdade do Leandro, mas a verdade do Evangelho. Então a cosmovisão que a instituição universal ensina aos seus adeptos, e principalmente tudo que ela fornece para que eles se alimentem tão somente daquele conteúdo, livros, filmes, programas, novelas, tudo é voltado para que a pessoa tenha a cosmovisão deles, dessa liderança mercenária, desses lobos, desses falsos profetas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós acabamos de ter eleição. A minha irmã pessoal, juntamente com o marido dela, votou no presidente Lula. Eu votei no outro presidente, não por uma questão espiritual, mas por eu acreditar em coisas que são mais próximos das minhas convicções. Então, diante da minha irmã e do meu cunhado, eles têm uma filha que também abraçou a ideia deles, ou seja, a cosmovisão de um presidente que foi condenado, que foi julgado por 3 instâncias, que foi preso. Ou seja, a minha sobrinha vê aquilo que os pais dela estão falando. Se os pais dela estão falando que ele é uma pessoa do bem, você acha que em quem a minha sobrinha vai confiar mais? Em mim ou nos pais dela? Ou seja, por ela ter a confiança e segurança nos pais, a cosmovisão que ela tem daquela pessoa que está sendo representada que está sendo apresentada pelos pais dela, ela vai achar que é o correto. Então, se eu vou falar que no caso o Lula, é isso ou é aquilo outro, eu tenho que mostrar para ela, através do Evangelho, através da palavra de Deus, através de uma vida ilibada de caráter, o porquê que é errado determinada coisa. E ainda assim, eu mostrando esta verdade, pode ser que ela rejeite. Mas aqui eu estou falando de uma coisa secular. Quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente precisa ter, primeiro, a vivência com a palavra, ou seja, o relacionamento com o Cristo, para que nós, em nenhum momento, manifestemos a nossa opinião, mas que nós falemos única e exclusivamente de Cristo, da cruz de Cristo. Então, por que eles se fecham? Por conta da cosmovisão. A cosmovisão deles está totalmente errada da palavra de Deus, do reino de Deus. E aí fica difícil. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência para poder falar com essas pessoas. E aí sim, sermos instrumentos nas mãos de Deus. Pessoal, eu vou fazer uma live para poder dar continuidade nesse assunto. E hoje é terça-feira, dia 13. Eu vou procurar fazer uma live na quinta-feira, no dia 15. Quinta-feira, no dia 15/12, para falar um pouquinho mais sobre essa questão da cosmovisão. Por que é tão difícil. E eu vou procurar, de alguma forma, ajudar você a ajudar o seu familiar que ainda está lá dentro, um amigo seu que ainda está lá dentro, para que a gente possa orar mais, para que Deus e o Espírito Santo abra os olhos dessas pessoas, mais do que a gente buscar informações e simplesmente soltar aleatoriamente, esperando que ela vai abrir os olhos. Não, pessoal, a gente está lutando contra armas espirituais que têm que ser vencidas através da oração. E é isso que a gente precisa entender, que não é fácil, é mundo espiritual. Então, nós também precisamos lutar com as armas espirituais. Quais as armas? A palavra de Deus e a oração. Que nós possamos ser agentes de mudança e não agentes de conflito. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima.